Graças e paz a todos, meu nome é Judá Henrique, eu sou da cidade de São Paulo, eu faço parte da Casa Internacional de Oração Tributária e quero compartilhar com você uma palavra de Cristo que está em Gálatas 6, versículo 15, está escrito: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que importa é sermos uma nova criação. Com esta palavra, o apóstolo Paulo está expressando uma declaração acima de todos os valores e questionamentos relevantes entre os homens. O apóstolo Paulo está tomando um dos temas que mais geraram discussões e polêmicas nos seus dias, e ele está rebaixando esse tema e colocando em alta o tema mais relevante para a existência do homem. Com esta declaração, o apóstolo Paulo está fazendo uma resposta a Deus, a toda a obra que Deus realizou a respeito do homem, desde antes da fundação do mundo, até Cristo Jesus e até os dias de hoje. O apóstolo Paulo está dizendo que os assuntos aos quais os homens estão tendo como relevantes não se comparam com a glória, com o poder de sermos feitos uma nova criação em Cristo Jesus. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo está expressando uma resposta, todo homem e mulher, em algum momento da vida, ao conhecerem a maravilha da obra de Cristo Jesus, ao ter nos desejado antes de criar o mundo, ao ter nos feito de uma maneira tão especial, nos formando pelas suas próprias mãos, soprando sobre nós o seu sopro divino, criando céus e terra para que pudéssemos existir, para que pudéssemos viver e então conhecer aquele que nos criou e então sermos uma resposta de amor ao nosso Criador. A essa realidade, a esse conhecimento, também somos chamados a darmos uma resposta. Nós precisamos entender o porquê o ser uma nova criação recebeu um lugar tão importante na vida do homem, recebeu o lugar mais importante e relevante na vida do homem. Todo aquele que ouvir a mensagem de Cristo, todo aquele que receber a mensagem de Cristo em sua vida, dará a Deus uma resposta a toda a obra que o Senhor realizou a respeito de nós. Não apenas o apóstolo Paulo está expressando essa declaração, mas essa declaração irá surgir da boca e do coração de todos aqueles que foram tocados pela maravilha do propósito, do desejo, da motivação e intenção pela qual Deus criou o homem. Com esse versículo de Gálatas 6,15, estamos expressando a Deus aqui na terra como o ser criado pelo Senhor de uma forma tão peculiar, a nossa resposta a tudo o que Deus fez. Não é difícil de entender o porquê ser uma nova criação tomou um lugar tão importante dentre todos os assuntos relevantes na vida do homem. Precisamos entender que ser relevante para o mundo, ser relevante para o padrão do mundo, não é ser relevante para Deus. Que os valores e essência do que é relevante para Deus não está na mesma medida, não está à altura do que é relevante para Deus. Há uma discrepância, um contraste entre os valores relevantes do mundo e entre os valores relevantes de Deus. Deus está declarando em Gálatas 6,15 que a circuncisão e a incircuncisão, que os assuntos tidos pelos homens como relevantes, não estava em concordância com aquilo que é relevante para Deus, e Deus está elevando e santificando a um alto lugar, ao lugar de importância, o ser uma nova criação. Não é difícil de entendermos o porquê ser a nova criação recebe este lugar tão estimado, recebe este lugar de importância, esse lugar elevado dentre todos os assuntos entre os homens. Ser nova criação significa que recebemos o conhecimento de que fomos feitos porque Deus nos desejou. Significa que fomos feitos pela obra de suas mãos. Significa que temos em Deus um lugar peculiar, um lugar precioso para Deus. Ser nova criação significa que o conhecimento de que Ele nos criou para sermos filhos amados em Sua presença, Ele nos criou para vivermos em amor diante dEle, Ele nos criou para sermos santos e irrepreensíveis
irrepreensíveis e imaculados alcançou a nossa vida. Ser nova criação significa que o conhecimento da obra que Cristo Jesus realizou na cruz, ao ver o homem distante da realidade que Deus o criou para ser, entregando ali então a sua vida para que através da sua vida fôssemos feitos novamente restaurados, fôssemos feitos novamente filhos de Deus da maneira com que Deus desejou e nos criou para ser. Ser nova criação significa que este conhecimento alcançou a nossa vida, que esse conhecimento transformou a nossa vida, que agora o ouvir, o conhecer e o praticar a palavra se tornaram o nosso prazer, o nosso desejo, se tornaram aquilo que satisfaz a nossa vida. Ser nova criação significa que fomos tocados pelo poder da palavra de Cristo Jesus, fomos regenerados pelo poder do alto. Ser nova criação significa que agora estamos em comunhão com Deus, agora estamos reconciliados com Deus, não somos mais amigos do mundo, não temos mais amor pelo mundo, mas vivemos segundo o Espírito, vivemos para satisfazer a vontade de Deus e de forma nenhuma satisfazer as vontades da carne. Ser nova criação significa que não temos mais medo, mas temos confiança de chegarmos naquele dia e sermos encontrados santos, repreensíveis e imaculados. Ser nova criação significa que não tememos mais o dia reservado para o julgamento de todas as obras, aonde o justo juiz, Cristo Jesus, dará o pagamento de cada obra pela qual nós realizamos em nossa vida. Ser nova criação significa que não vivemos mais sobre o domínio do medo, não vivemos mais sobre o domínio do sentimento de rejeição. Ser nova criação significa que agora somos morada de Deus, que agora não vivemos mais para a velha maneira de viver, não vivemos mais dominado pelo jugo do pecado, não vivemos mais condenados à morte, mas fomos libertos do pecado. Fomos libertos da condenação da morte e agora vivemos em liberdade pelo Espírito para servirmos a Cristo Jesus e a sua vontade. Ser nova criação significa que somos morada de Deus, somos morada do seu Espírito Santo. Significa que agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus e que reconhecemos a glória e a beleza desta herança. Ser nova criação significa que hoje podemos ver e entrar o reino de Deus, podemos herdar o reino de Deus, podemos viver segundo a palavra e o poder do reino de Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu bom propósito estabelecido para a nossa vida. Ser nova criação significa que estamos vivendo para Cristo, segundo a vontade de Cristo, para que no dia de Cristo Ele não se envergonhe de ser chamado nosso Deus. Ele não se envergonhe de nos chamar como filhos benditos, Ele não nos separe da sua comunhão. Ser nova criação significa que estamos olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, estamos correndo para Ele, estamos com os olhos na eternidade. Ser nova criação significa que hoje o nosso coração não é mais um coração de pedra, não é mais um coração incrédulo, não é mais um coração separado de Deus, mas que hoje o nosso coração foi conquistado por Cristo Jesus, o nosso coração foi transformado por Cristo Jesus. Ser nova criação significa que nascemos não da vontade dos homens, mas que nascemos da vontade de Deus, que nascemos pela palavra, nascemos pelo Espírito, que fomos regenerados pelo alto através da palavra e através do poder do Espírito Santo. Ser nova criação significa que estamos olhando para Cristo, estamos vivendo para Cristo. Ser nova criação significa que hoje o nosso coração pertence a Ele, hoje o nosso amor pertence a Ele, hoje a nossa adoração, a nossa devoção pertence a Cristo Jesus, por tudo o que Ele fez desde antes da fundação do mundo, desde antes de existirem céus e terra. Ser nova criação significa que reconhecemos que fomos amados antes de tudo existir, somos amados através da obra de Cristo Jesus e somos amados hoje para todo sempre. Ser nova criação significa que a obra de Cristo Jesus alcançou a nossa vida, que abandonamos a velha maneira de viver, deixamos, mortificamos as obras da carne, sepultamos o velho homem com Cristo no batismo, para que com Cristo pudéssemos viver uma nova realidade de vida. Ser nova criação significa que nos despimos do velho homem para sermos revestidos de Cristo Jesus. Ser nova criação significa
que fizemos a escolha de voltarmos para Deus através de Cristo Jesus, através de sua obra, e que hoje a nossa vida completamente pertence ao Senhor Jesus. Ser nova criação significa que ouvimos esta palavra desde antes da fundação do mundo até os dias de hoje, a qual vem revelando todo o amor e propósito de Deus para a nossa vida, todo o seu bom propósito, todos os seus bons planos, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, todo o seu desejo a respeito de nós. Ser nova criação significa que a restauração entre Deus e o mundo alcançou a nossa vida. Ser nova criação significa que hoje escolhemos viver como uma resposta a esse tão grande amor que alcançou a nossa vida. Por isto e por tantas mais razões, nós entendemos o porquê ser nova criação recebeu o lugar de tamanha importância, recebeu o lugar de real importância, de que não devemos dar valor, não devemos viver mais para buscar a glória dos homens, para buscar a aceitação e o favor dos homens. Não vivemos mais para nos inclinar àquilo que para o mundo é relevante. Hoje vivemos para viver o que para Deus é relevante. Hoje nós aceitamos a determinação, a vontade, a declaração de Deus de que o que importa é ser nova criação. Se de fato um outro alguém pudesse realizar todas estas obras, se de fato um outro alguém pudesse ter nos desejado a ponto de criar todas as coisas para existirmos, se de fato um outro alguém pudesse ter nos criado com suas próprias mãos, pudesse ter nos dado um nome, ter escrito a nossa história em seu livro, se de fato um outro alguém nos criasse para vivermos em sua presença de maneira santa, irrepreensível e imaculada, não para o erro, não para as manchas, não para aquilo que é profano, mas vivermos para aquilo que é puro, para aquilo que é santo, para aquilo que é eterno. Se de fato um outro alguém, ao nos ver distantes desta realidade, tivesse entregado sua glória para se fazer por nós uma oferta, se de fato um outro alguém tivesse dado a sua vida para morrer na cruz, pagando a dívida, pagando o preço da nossa condenação, se de fato um outro alguém fosse tentado em todas as coisas, porém tivesse vivido sem pecado algum, se de fato um outro alguém tivesse se oferecido como uma oferta sem manchas, sem defeitos, sem culpa, para que pudesse pagar em nosso lugar o preço que estava estabelecido, se de fato um outro alguém, por tanto nos amar, tivesse sido morto na morte de cruz, na morte do madeiro, na morte de um maldito, se de fato um outro alguém sendo morto, tendo passado 3 dias no inferno e pelo poder da sua vida tivesse vencido a morte e o inferno, ressuscitando ao 3º dia, se de fato um outro alguém, pelo poder da sua morte e da sua ressurreição, tivesse nos dado a autoridade, o poder, o lugar de sermos novamente feitos, restaurados à comunhão, restaurados à presença de Deus, tivesse através da sua morte e da sua ressurreição nos dado o direito de sermos feitos novamente filhos de Deus, nos dado um caminho para voltarmos ao Pai e nos achegarmos a Ele com confiança. Se de fato um outro alguém tivesse realizado todas estas coisas, nós daríamos a Ele o direito de estabelecer aquilo que é relevante ou não para a nossa vida, mas como somente Cristo Jesus, somente nosso Deus e Pai realizou todas estas obras maravilhosas, damos a Ele o direito de dizer aquilo que importa, e Ele diz em sua palavra, o que importa é ser uma nova criação. Zele por aquilo que é relevante para Deus. Para o mundo hoje existem muitas realidades ao qual eles chamam de relevância, mas para aquele que fez todas as coisas, para Ele, por causa dEle e por meio dEle, só existe uma coisa que importa: sermos nova criação, porque é sermos nova criação que estamos restaurados à sua comunhão no dia de hoje e estaremos selados, garantidos para vivermos com Cristo por toda a eternidade. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que você ande diante do Senhor e seja perfeito por todos os teus dias. Que esta palavra também seja uma resposta do seu coração a toda obra que Deus realizou pela sua vida, em o nome de Jesus.